Imaginem um tempo antes do tempo existir. Não havia espaço, nem matéria, nem luz. Então, há 13,8 bilhões de anos, tudo mudou. De um ponto infinitamente pequeno, o universo explodiu em existência. Este foi o Big Bang, o nascimento de tudo o que conhecemos e amamos. O universo primitivo era um lugar caótico. Era inimaginavelmente quente e denso. Mas à medida que se expandia e esfriava, a ordem começou a surgir. A energia se transformou em matéria, criando os blocos de construção de estrelas, galáxias e até mesmo nós. Pensem nisso como uma semente cósmica, contendo em si o potencial para tudo que estava por vir. O Big Bang não foi apenas uma explosão no espaço, foi a expansão do próprio espaço. E essa expansão continua até hoje, afastando as galáxias como passas em um pão crescendo. Essa expansão contínua é uma peça fundamental da teoria do Big Bang. Ela nos ajuda a entender como nosso universo surgiu e para onde ele pode estar indo. Após o Big Bang, o universo estava repleto de um vasto mar de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples. A gravidade começou a fazer sua mágica, juntando esses elementos em nuvens gigantes. Essas nuvens, chamadas nebulosas, tornaram-se o berço das primeiras estrelas. Nas profundezas dessas nebulosas, a pressão e a temperatura dispararam. Átomos de hidrogênio, forçados pela gravidade, começaram a se fundir. Essa fusão nuclear liberou enormes quantidades de energia, acendendo as primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas eram gigantes, muito maiores e mais quentes que o nosso próprio Sol. Elas iluminaram o universo primitivo, trazendo luz para a aurora cósmica. Essas primeiras estrelas tiveram vida curta, no entanto. Elas queimaram seu combustível rapidamente, encerrando suas vidas em explosões espetaculares chamadas supernovas. Mas suas mortes não foram em vão. Elas forjaram elementos mais pesados em seus núcleos, elementos como carbono, oxigênio e ferro, os mesmos elementos que nos compõem. As supernovas estão entre os eventos mais poderosos do universo. Essas explosões estelares espalham os elementos recém-formados forjados no coração das estrelas moribundas. Como jardineiros cósmicos, semeiam o universo com os ingredientes necessários para a vida. Imaginem uma supernova explodindo. É uma demonstração deslumbrante de luz e energia, visível a distâncias cósmicas vastas. Mas, mais importante, é uma usina de reciclagem cósmica. Os elementos mais pesados, criados no núcleo da estrela, são lançados no espaço, enriquecendo as nuvens de gás ao redor. Essas nuvens enriquecidas, por sua vez, colapsam para formar novas gerações de estrelas e planetas. Nosso próprio sistema solar nasceu de tal nuvem, enriquecido pelos restos de incontáveis supernovas que vieram antes. Somos literalmente feitos de poeira estelar, as cinzas de estrelas antigas que viveram, morreram e renasceram. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, em um canto tranquilo da Via Láctea, nosso sistema solar começou a se formar. Uma nuvem gigante e rodopiante de gás e poeira, enriquecida pelos restos de estrelas antigas, começou a entrar em colapso sob sua própria gravidade. À medida que a nuvem se contraía, ela começou a girar cada vez mais rápido, como uma patinadora no gelo puxando os braços. Esse movimento giratório achatou a nuvem em um disco, com a maior parte do material concentrada no centro. Essa protuberância central acabaria se tornando nosso Sol. Dentro do disco rodopiante, grãos de poeira colidiram e se uniram, formando aglomerados cada vez maiores. Ao longo de milhões de anos, esses aglomerados se transformaram em planetesimais, os blocos de construção dos planetas. A parte interna do disco, mais próxima do Sol, era quente. Aqui,
Planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte se formaram. Mais longe, onde era mais frio, gigantes gasosos como Júpiter e Saturno agregaram vastas quantidades de gás e gelo. Um planeta toma forma, os primórdios abrasadores da Terra. No início do Sistema Solar, a Terra era um lugar muito diferente do que é hoje. Era uma bola de rocha quente e derretida, constantemente bombardeada por asteroides e cometas. Esses impactos liberaram enormes quantidades de calor, mantendo o jovem planeta em um estado fundido. Com o tempo, o bombardeio diminuiu e a Terra começou a esfriar. Os elementos mais pesados, como ferro e níquel, afundaram para o centro, formando o núcleo do planeta. Elementos mais leves, como silício e oxigênio, subiram para a superfície, formando a crosta terrestre. Esta Terra primitiva era um ambiente hostil, com uma atmosfera tóxica e nenhuma água líquida em sua superfície. Mas dentro deste mundo aparentemente inóspito, o palco estava sendo montado para o surgimento da vida. Da rocha derretida à água líquida, a Era Hadeana. A Era Hadeana, em homenagem ao submundo grego Hades, foi uma época de intensa atividade vulcânica e convulsão geológica. Vulcões entraram em erupção, expelindo gases e vapor d'água para a atmosfera. Essa liberação de gases desempenhou um papel crucial na formação da atmosfera e dos oceanos primitivos da Terra. À medida que a Terra continuava a esfriar, o vapor d'água na atmosfera se condensou e caiu como chuva. Ao longo de milhões de anos, essa chuva encheu as bacias do planeta, formando os primeiros oceanos. Esses oceanos primitivos eram provavelmente ácidos e quentes, mas eram essenciais para o próximo capítulo da história da Terra, o surgimento da vida. A Terra Hadeana era um lugar dinâmico e violento, moldado por forças que continuam a moldar nosso planeta hoje. Foi durante essa época tumultuada que o palco foi montado para a vida surgir. A vida encontra um ponto de apoio: os primeiros habitantes. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, nas profundezas dos oceanos primordiais da Terra, a vida surgiu. Os detalhes exatos de como a vida surgiu da matéria não viva permanecem um mistério. Mas sabemos que organismos simples e unicelulares, provavelmente semelhantes às bactérias, foram os primeiros habitantes do nosso planeta. Essas primeiras formas de vida eram extremófilos, prosperando em ambientes que seriam mortais para a maioria da vida hoje. Eles viviam em fontes termais, fontes hidrotermais e águas ácidas, aproveitando a energia de reações químicas em vez da luz solar. Esses minúsculos organismos foram pioneiros, abrindo caminho para a evolução de toda a vida na Terra. À medida que a vida evoluiu e se diversificou, ela começou a alterar o próprio planeta. Uma das mudanças mais significativas foi o surgimento da fotossíntese, o processo pelo qual os organismos usam a luz solar para converter dióxido de carbono e água em açúcar, liberando o oxigênio como subproduto. Esse processo transformou gradualmente a atmosfera da Terra, abrindo caminho para a evolução de organismos que respiram oxigênio, como nós. Uma história ainda em andamento, nosso lugar no cosmos. Do Big Bang ao surgimento da vida, a história da Terra é uma história de conexões cósmicas e transformações extraordinárias. Somos o produto de bilhões de anos de evolução cósmica, forjados a partir dos restos de estrelas antigas e moldados pelas forças da natureza. Entender as origens do nosso planeta nos ajuda a apreciar o delicado equilíbrio que torna a vida na Terra possível. Isso nos lembra que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, conectados a cada átomo em nossos corpos e a cada estrela no céu. À medida que continuamos a explorar o cosmos, ganhamos uma compreensão mais profunda do nosso lugar no universo. A história da Terra ainda está em andamento e temos o privilégio de fazer parte dela.
Vamos amar e proteger este pálido ponto azul, nosso único lar na vastidão do espaço.